Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à nossa última live do Viva São João em Casa. Hoje a gente vai bater um papo super bacana sobre alfinim e a cultura do açúcar no Brasil e no mundo. Vou esperar minha amiga Beth do Rio Grande do Norte entrar aqui pra gente bater esse papo. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, bom dia. Hoje vai ser um bate-papo super bacana, esperar só o pessoal entrar mais. O projeto Viva São João em Casa está acontecendo já há mais ou menos um mês e é um projeto super bacana. Bom dia, Raul, seja bem-vindo. E é um projeto que já está acontecendo há mais ou menos um mês e são todas as DRs, né, todos os regionais do Nordeste e Espírito Santo. E a gente está trocando ideias e falando bastante sobre essa cultura do São João. E hoje a gente vai falar bastante sobre o alfinim, como que o açúcar chegou no Brasil, como que o açúcar se comportou ao redor do mundo e como que a gente chegou até aqui nesse momento. Deixa eu ver aqui se a Beth já está por aqui. Vamos lá. Só esperar ela entrar aqui para a gente começar o bate-papo, pessoal. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para deixar as perguntas de vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. E aí tem um cardzinho com uma interrogação, onde vocês podem deixar as perguntas de vocês para a gente ir respondendo ao longo desse bate-papo, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Todos conseguem me ouvir? Deem um joinha aí se o áudio está todo ok para vocês também. Qualquer coisa também é só avisar aqui no bate-papo, tá certo? Que a gente já tentar ajustar tudo para vocês. Ok, Paty, obrigado. Vamos ver se a Beth já está por aqui. Marcilene já está por aqui. Sejam todos bem-vindos novamente. Bom, vamos lá. Vou falar só um pouquinho, introduzir para vocês um pouco do que a gente vai falar hoje. O Projeto São João em Casa, ele está acontecendo nos Instagrams dos regionais do Senac Nordeste e Espírito Santo. Hoje é nosso último, tá? Eles aconteceram sempre às quintas-feiras, às 10 da manhã, com temas super interessantes. E hoje a gente vai conversar bastante sobre Monique, bom dia! E a gente vai falar, bom dia Marcilene, e a gente vai falar bastante sobre isso, tá certo? A minha convidada de hoje é a Beth, ela é instrutora do Senac Rio Grande do Norte, e a live vai ficar salva aqui no Instagram do Senac Piauí, e lembrando também que vocês podem encontrar todas as receitas, tem um chiado, vento, só um minutinho. Pronto, melhorou? Tava com o ventilador. Tá conectando. Bom dia! Dia, tudo bem? Seja bem-vinda, Beth. Você me ouve bem? Sim, seja bem-vinda. Tava falando aqui pro pessoal um pouco do projeto Viva São João em Casa, falando Uhum. que hoje é nosso último, nossa despedida, e falei também aqui Fechando com chave de açúcar. né? Com chave de açúcar, literalmente. A gente vai falar um pouquinho disso, falar de ouro e de Uhum. açúcar nesse nosso bate-papo de hoje. Beth, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho de como é a cultura do São João aí no Rio Grande do Norte. E aí depois a gente vai trocando essa ideia também. Por favor, seja Tá, bem-vinda. Jana? Muito obrigada. Bom, eu sou a Beth Assunção, sou instrutora aqui do Rio Grande do Norte. Tenho uma formação bem variada. Comecei minha vida profissional como técnica em segurança do trabalho. Depois me formei como bacharel em administração e recebi um chamado da gastronomia. Fiz um curso no Senac, aqui no Rio Grande do Norte, e me apaixonei pela gastronomia e resolvi enveredar, né, por essa área, começar tudo de novo. Estudei bastante,
fiz pós-graduação na área, depois eu fiz a graduação em gastronomia e, com muito orgulho, retornei ao Senac como instrutora e já trabalho na casa há 11 anos. Que coisa E boa. ano passado, né, a gente teve essa oportunidade maravilhosa de começar esse projeto do OPANES, né, o Observatório do Patrimônio Gastronômico do Nordeste do Espírito Santo. O site é o www.observatoriogastronômico.senac.br. Então, tudo que a gente vai falar aqui, as receitas, vai ficar tudo gravado lá, né, Igor? Isso, eu vou colocar inclusive o link aqui para vocês, porque foi bom até você falar que o Opanis na verdade, entrem no site que vocês vão ver o quão rico são as informações que tem lá. Lá a gente consegue encontrar muito sobre a história do Nordeste e Espírito Santo. E a gente vai estudar toda essa história através da cultura gastronômica. Então, vocês vão, lá no site, vocês vão ficar sabendo de festivais gastronômicos que acontecem em todos os estados, receitas, inclusive todas as receitas das lives que foram feitas até agora no Viva São João em Casa estão disponíveis lá. Muitas matérias falando da cultura de cada estado. Tem receita minha lá, viu? Então, vão lá fazer e depois marquem os Senacs para a gente ver o que vocês estão fazendo em casa. Mas é um site super bacana. Vou colocar aqui o link pro pessoal. E não tem como a gente falar sobre cultura de um povo sem falar sobre a comida, né, Igor? Então esse projeto tem uma relevância muito grande. Ó, o Raul. Bom dia, Raul. Nosso tutor querido. Ó, aqui meu livrinho aqui, ó. Ah, bonitinho. Não me faz inveja. Pessoal, esse livro aqui é um livro super bacana. Raul Lodi, que está aqui na nossa live, é o autor. E ele fala bastante sobre as nossas influências africanas na gastronomia brasileira. É um livro incrível, indico para vocês demais. É da editora Senac. E é isso. Beth, Oi. Como que é o São João aí no Rio Grande do Norte? Porque aqui no Piauí, a gente tem uma cultura muito forte, mas aqui a gente passa realmente o mês de junho inteiro em festa, e a gente tem alguns festivais, na verdade, onde as pessoas se reúnem para ter festival de quadrilha, enfim. E no momento desse, que a gente está todo mundo em casa, esse projeto do Senac é super bacana, que é o Viva São João em Casa, esse ano aconteceram de forma mais remota e tudo mais. Mas aqui a gente sempre vê a cultura gastronômica muito forte, principalmente nessa época. A gente tem aqui creme de galinha, aqui faz o famoso arrumadinho, que é o creme de galinha, paçoca e Maria Isabel, que é aquela comidinha bem de casa, com sabor bem, bem gostoso. E o alfinim também, que a gente encontra demais, que acho que no dia que eu postei aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e é o nosso tema principal, que é o alfinim. A gente encontra aqui, geralmente, eu encontrava muito quando eu era criança, né? E é uma cultura que realmente está se perdendo e acho que merece bastante ela ser posta à luz para que a gente consiga valorizar e não perder essas culturas. E a gente só consegue ver aqui hoje realmente na época das festas juninas. Antigamente eu via o pessoal vendendo na rua e tudo mais, mas realmente na época das festas juninas é mais visto. E eu queria que você me falasse um pouquinho como que acontecem as festas juninas aí no Rio Grande do Norte, o que vocês têm e qual é a relação do Rio Grande do Norte com o alfinim. Tá. Bom, a gente já está nas festas julinas, né? Isso. Aqui vai emendando. Existe a cultura muito forte do milho. Eu fiquei conhecendo um dia desse um bolo pamonha com cobertura de canjica, que eu nunca tinha visto. O norte rio-grandense tem essa característica cosmopolita, assim, de estar inventando moda, né? Tem as coisas tradicionais. É interessante que aqui no Rio Grande do Norte também tem uma influência muito grande dos americanos, né? Por conta do período da Segunda Guerra Mundial. E é muito forte aqui o cachorro-quente nas quermesses. E festa na rua. Aqui na cidade, na capital, não tem tanto. Tem os festivais de quadrilha, né? Tem palcos montados para shows, que obviamente esse ano não teve. Mas nos interiores, né? Você tem o São João bem forte nas
nos sítios, nas fazendas e nas praças, né, em comemoração aí aos santos. E essa cultura da comida, as barraquinhas com comida, ou então quem faz canjica nunca faz um pratinho de canjica, né? É, Faz uma mão de milho. E não vamos aí, belar o tacho com pouca coisa. pois é, e aí distribui-se, né, entre os vizinhos, existe uma troca e tal. Às vezes até rola uma certa competiçãozinha, assim, fez a canjica Saber quem melhor. faz o Mas, melhor. mas obviamente tudo na brincadeira e tudo assim com carinho. E esse ano eu achei muito interessante porque eu participei de muitas festas de São João. Cada um na sua casa, com a bênção da internet, né? Então todo mundo logado aí. Teve até fogueira virtual e Que quadrilha bacana. virtual. E as pessoas não deixaram de comemorar, porque isso é muito forte na cultura do nordestino como um todo, né? Uhum. E aqui é bastante forte também essa cultura do São João, dessas comidas. O milho cozido aqui, Igor, você encontra o ano inteiro. Uhum. Parada de ônibus tem sempre um senhorzinho, uma senhorinha ali vendendo o milho cozido. Pamonha e canjica também a gente encontra o ano inteiro nos mercados e essa cultura realmente é muito forte. E existe também a cultura do alfinim. Infelizmente, são poucas pessoas que fazem, que dominam essa técnica. E não é muito simples de fazer. Os ingredientes são simples, né? A receita está aí disponível, mas não é uma técnica muito simples. E a gente vê muito pouco. Eu fiz uma viagem para Paraíba e fui cortando pelo interior do Rio Grande do Norte. Uhum. E no meio do caminho eu me perdi e fui bater numa cidadezinha. Sabe aquelas cadeiras de balanço que tem o trançado com as tiras de plástico assim verde, Sim, sim. sabe? E aí eu vi uma senhorinha no alpendre de uma casa, se balançando ali com uma bacia de amido na mão e modelando umas coisinhas branquinhas. E aí eu parei e fui ver, né, o que ela estava fazendo, fui conversar. Infelizmente, não tive como tirar foto porque meu celular tinha descarregado. Mas ela estava justamente fazendo o alfinim. E tem-se que trabalhar bem rápido, porque a Uhum. massa fria, né, endurece. E eu até fiz uns alfinins ontem e choveu a noite inteira aqui. A umidade relativa do ar tá lá em cima. E assim, eles estão brilhando de tanta Ai, que umidade. Depois eu bacana. mostro com calma aqui, tá certo? Mas aí eu conversei um pouco com ela e fiquei sabendo que na cidade ela era a única pessoa que ainda fazia, né? Os jovens, eles não se interessam tanto hoje em dia por manter essa cultura. E se Uhum. a gente não tiver cuidado, isso é algo que vai se perder, né? Verdade. Tem uma cidade aqui no interior chamada Açu, que, pelo que eu pesquisei, é a única cidade que ainda mantém viva com mais força Sim, a cultura nas do minhas alfinismo. pesquisas apareceu bastante essa cidade, também apareceu a cidade de Agrestina, que lá eles têm um festival de alfinim. Então, Uhum. lá eles têm essa cultura. E é interessante que você falou, quando a gente fala de São João, a gente fala de todos esses festejos do mês de junho relacionados aos santos. E a gente sabe que lá atrás, o alfinim, ele sempre também teve ligado aos santos. Quando a gente começa a pesquisar um pouquinho da cultura do açúcar, a gente vai lá para a Índia, e aí a Índia consegue mandar tudo isso para o Ocidente, e a gente tem a cultura do alfinim muito forte, principalmente em Portugal, né? Portugal e Que, Espanha, né? Que sim, eles viveram sobre o domínio mouro durante bastante tempo e através desse domínio mouro tiveram contato aí com o açúcar, a festa do Divino Espírito Santo. É muito comum eles fazerem as peças de alfinim para expor no dia da festa. isso. E eu estava vendo que na época dos grandes reinados, o açúcar era vendido como se fosse aproximadamente hoje R$ 200 o quilo, para você ver como valia ouro, literalmente. E aí ainda, a gente Aham. não existia ainda no mundo essa cultura do ouro. Então o açúcar era o ouro deles.
Tanto que os reis, eles deixavam em testamento quantos quilos de açúcar eles tinham no reinado deles para os filhos. Então, assim, é uma coisa super interessante, porque a gente não imagina que hoje o que a gente tem na nossa casa para adoçar o café e botar nos nossos doces foi uma coisa que gerou guerras e disputas de território. E é muito É bacana porque, acessível hoje, né? sim, sim. E o interessante foi que a história do açúcar no mundo ela é muito parecida com a do Brasil. Quando o ouro começou a valer, o açúcar começou a ser esquecido e mais ou menos aconteceu isso também aqui no Brasil. E aí a gente tem Uhum. essa cultura açucareira em todo o nosso litoral, principalmente no Nordeste, né, que era onde as embarcações chegavam. E aí quando eles começaram a cana-de-açúcar, na verdade, se adaptou muito bem aqui do Brasil. E Uhum. quando o pessoal começou a extração de minério, de ouro, essa cultura do açúcar começou a ir para o interior. E aí a gente vê também, principalmente em Minas Gerais, muito forte essa cultura do açúcar. E eu encontrei também, eu tive o prazer de cozinhar em Pirinópolis. E também nas pesquisas apareceu que lá eles também têm um festival e a cultura do alfinim lá também ainda é muito forte. E aí a gente começou essa interiorização dessa cultura do açúcar e a gente começa a ver alfinim e doces, doces portugueses, mais para a parte do interior também. E que hoje, graças a Deus, a gente ainda tem essa cultura viva em muitos lugares e que eu acho que é papel Uhum. nosso, né? É um papel social dos cozinheiros, dos profissionais da gastronomia, fazer com que essa cultura retorne ativa. Então, assim, é super interessante, um livro que me chama bastante atenção sempre, é o que o pessoal do Ceará conseguiu fazer, que são Sabores Perdidos, que, assim, cultura... Acho que eu sempre costumo dizer que a gente está, assim, a um passo de perder muita coisa se a gente não começar a registrar. E o alfini é uma dessas Isso. coisas. Eu li num livro do Senac sobre história da gastronomia que o açúcar ele era tão valioso, né? Que ele era servido em bandejas de ouro ou de prata, cravejado com pedras. Isso me chamou tanta atenção, na época eu era estudante ainda, eu nunca esqueci disso. E a gente teve o período das capitanias hereditárias, né? A cana se aclimatou muito bem aqui. E conversando com o Raul, ele falou inclusive numa rapadura ao fini, né? Que é a rapadura batida e fica Uhum, com a textura, né, parecida com a do alfini. Eu fiz uma vez quando eu era estudante, eu fiz o alfini com uma professora minha. E depois que eu comecei a pesquisar mais sobre o alfini, eu fui fazendo outras vezes, né? E é interessante como o tipo de açúcar que você usa interfere na receita, né? O clima, eu estou aqui numa região próxima a uma reserva, né? O Parque das Dunas, aqui em Natal, uhum. então é muito úmido aqui. A cidade inteira é úmida e aqui é mais ainda. E ontem, quando eu fiz os alfinis, hoje de manhã, quando eu fui ver, que vi que os bichinhos estavam brilhando, uns inclusive derreteram. Esse cuidado, esse zelo, esses detalhes, nessas pesquisas que a gente fez, a gente estava até conversando sobre isso. Essa festa do Divino Espírito Santo, né, as pessoas estavam doentes do braço. E aí ficavam boas e em agradecimento, na festa do Divino Espírito Santo, fazia lá um braço de alfini e levava para a festa. E Goiás tem muito isso também, né? Sim. De, dessa cultura do Divino Espírito Santo. E mas o que eu acho legal é que aqui a cultura de fazer os desenhos, né, ficou, mas não só dessas partes do corpo, né? A gente tem flores, a gente tem a retratação do dia a dia do sertanejo. Eles fazem Uhum. muito bezerrinho, bodinho, Sim. né? E cactos, eu já vi bastante alfinim em forma de cacto. Então, você retratar esse dia a dia, essa cultura, através desses doces. É um doce que é um doce brinquedo, né? Qual era a criança que não ganhava É, um chupeta, um, um santinho, enfim, e brincava com isso e depois é que comia o doce, né? Então, essa cultura é muito bacana. E quando eu era criança, a minha mãe tinha uma amiga que era freira. E aí ela às vezes ia visitar essa amiga dela no convento
E no convento tinha um parquinho, porque eu acho que funcionava, eu não lembro direito, mas eu acho que funcionava uma escola lá também. E Uhum. aí tinha um parquinho, eu ficava brincando no parquinho enquanto minha mãe conversava com a amiga dela, e elas me davam uns conezinhos, tipo esse aqui, ó, cheio de açúcar, balinhas de açúcar. Na verdade, eram alfinis que elas faziam muito delicadamente, cortavam e enchiam os conezinhos. Então, eu tenho essa memória afetiva em relação ao Ai, que alfinim, bacana. que eu nem lembrava, né? Justamente nas conversas da gente é que veio essa memória. E é muito comum, né? A gente ver as coisas embaladas em cones, assim, Sim. amendoim, castanha, né? Para vender assim. Inclusive eu fiz tava fazendo um pudim e aí sobrou uma calda e eu adicionei mel e limão. E aí Uhum. postei, botei nos conezinhos e aí postei. E aí o pessoal falou, isso não é alfinim. E aí outros falaram, isso é alfinim. E aí foi engraçado, foi interessante que você falou isso dos cones. O alfinim, quando ele não é trabalhado, ele é dourado, né? Uhum. Aquela cor de caramelo bem forte. Então ali é, na verdade, o melaço do alfinim antes de ser trabalhado, que ele é daquela forma. Então, assim, a gente encontra mais facilmente os cones dourados, né? Porque, enfim, a técnica de trabalhar, ela demora bastante, tem que ser rápido, e assim, quem não tem costume acaba se queimando um pouquinho no começo. Uhum. Mas, assim, é super interessante porque em cada lugar as coisas são conhecidas de uma forma. E até aqui, o Júlio está perguntando é novidade para ele, o alfinim, e ele queria saber o porquê leva tanto açúcar. E aí, na verdade, Júlio, é porque o Raul até respondeu aqui embaixo, porque o alfinim é o artesanato em açúcar. E é isso, quando a gente derrete o alfinim, desculpa, quando a gente derrete o açúcar, a gente consegue trabalhar ele e dar formas a ele. Então a gente tem cristais de açúcar, a gente consegue fazer o alfinim, a gente consegue fazer balas, enfim, dá para fazer bastante coisa, caramelo. E aí vai depender só da temperatura e do tempo que eu vou deixar esse açúcar. Dá para fazer muita coisa bacana com açúcar. A E própria aí, bala do coco, que é bem famosa, né, é sim, como se fosse um alfinim, porque na verdade existem várias receitas. Eu vi receita somente com água, açúcar e gotinhas de limão. Vi com vinagre. Vi uma receita com uma geleia amarga. Não ia uhum, nem o limão nem o vinagre, uma geleia amarga, provavelmente alguma fruta cítrica. Tem alguns que colocam amido, sim, né? Enfim, tem uma variação muito grande. Tem os que ficam mais dourados, mas eu já vi fazer a calda bem transparente mesmo, uhum, com fogo mais baixo para não caramelizar muito o açúcar sim. e chegar no ponto de vidro e começar a trabalhar. Então, assim, é uma cultura muito rica, né? Existem muitas receitas, existem muitas formas de fazer, mas esse artesanato, porque eu tenho até uma certa habilidade, viu, manual? Mas olha, depois eu vou mostrar aqui para você. Penei para fazer aqui os anjinhos e, enfim. Mas é muito bom, principalmente para quem tem criança em casa, fazer e dar para a criançada brincar, né? É uma coisa bem Uhum. bacana. Pessoal, e lembrando que esse é um projeto do Viva São João em Casa, é um projeto do SENAC e do OPANES, que é o Observatório do Patrimônio Alimentar do Nordeste e Espírito Santo, tá? Convido todos vocês a entrarem no site do OPANES, lá vocês vão encontrar receitas e muita coisa bacana sobre a nossa cultura e sobre a nossa história do Nordeste e do Espírito Santo, tá certo? Beth, sim, por favor, fala pra gente. www.observatoriogastronômico.senac.br. Isso. OPANIS, Observatório do Patrimônio Gastronômico do Nordeste e Espírito Santo. E a gente tem Beth, a honra de que... participar desse projeto. Maria, quando eu sou convidado para escrever algo para lá, eu falo assim, meu Deus do céu, que prazer participar de um projeto tão bacana e tão enriquecedor, que vai ficar para sempre aí na vida das pessoas. Daqui a 50 anos, quando o pessoal entrar lá, eu sei que vai ter uma receita minha lá, e alguém falar, vou fazer essa receita aqui da gastronomia do Piauí, e vai lembrar de mim. Assim, é um prazer muito grande realmente participar da família Senac e participar ativamente do Opanes. E aí, Beth, Uhum, hoje a gente está na última live, nessa live de encerramento do isso. nosso Viva São João em Casa, mas eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho do que já aconteceu nessas últimas quintas-feiras. Vamos lá. O primeiro encontro foi um encontro entre a Paraíba e a Bahia, falando sobre a pamonha,
A pamonha na Paraíba é uma pamonha de milho. Na Uhum. Bahia, pamonha de carimã. Então, o Cristiano e o Iago, eles bateram um papo como a gente está batendo e foram falando aí sobre essas características, né, essas diferenças culturais. Depois a Só um gente... minuto, só pegando o Tá. gancho da pamonha, é engraçado, eu sou de Brasília, então ali a região do Goiás toda, e eu sempre comi pamonha. Lá em Brasília, inclusive, tem rodízio de pamonha como tem rodízio de pizza nos locais. Então é Porque pamonha a doce, pamonha é salgada também, né, lá. isso, a salgada, doce, com linguiça recheada, com queijo. E quando eu cheguei aqui no Uhum. Piauí, eu fui para uma cidade do interior, e lá me falaram, vamos tomar um café com pamonha. Eu fui todo animado, já fazia tempo que eu não comia pamonha. E quando eu cheguei, a pamonha daqui era uma... Tem a pamonha de milho, lógico, mas é um pouco mais difícil da gente encontrar, mas a pamonha era como se fosse um cariri, que era um bolinho de goma, pequenininho. Aí Uhum. eu falei, não, mas isso não é pamonha. Aí depois que eu fui pesquisar, eu falei, isso é pamonha aqui. Mas só pra gente fazer um adendo, porque tudo isso que a gente está falando aqui tem um nome aqui no Piauí, tem um nome aí no Rio Grande do Norte, e isso que é a Uhum. nossa cultura, né? É isso que é bacana e engrandecedor para a gente pesquisar, porque gera aquela curiosidade, gera aquela vontade de aprender mais sobre aquela cultura daquele estado. Sim. E às vezes o nome muda, mas a receita é a mesma. Às vezes o nome é igual, mas existem diferenças regionais, como no caso das pamonhas. E eu tenho um amigo que está fazendo uma expedição gastronômica pelo Mediterrâneo. E eu fiquei pensando, né? A gente deveria fazer uma expedição gastronômica aqui no Nordeste, sabe? Sair visitando tudo que é município, fazendo esse levantamento, esse registro, porque é uma cultura muito rica, a gente tem muita coisa que a gente precisa preservar. Mas, enfim, voltando à retrospectiva das lives, a gente teve na sequência Sergipe e Pernambuco falando sobre o pé de moleque, né? Foi o Célio e o João que apresentaram. Depois teve a Sandra e o Kleber falando sobre sopa de milho e caldo verde, foi Alagoas e Espírito Santo. Depois a gente teve o aluá de pão no Maranhão, com a Tainara, e o aluá de abacaxi com a Patrícia, se eu não me engano, no Ceará. E cá estamos nós, fechando com chave de açúcar, falando sobre o alfini. Eu tô doida para mostrar meus alfinis Por aqui. Não sei se vai dar para favor, ver mostra pra direito. gente, Ah, deixa eu ver se mostra pro dá para pessoal. ver aí. Vou botar aqui mais pertinho. Olha que coisa bacana. Pessoal, é muito legal trabalhar com isso. Como o Igor falou, né? Quem tem criança, obviamente, não vai deixar a criança fazer a massa, porque é quente, mas depois modela e as crianças brincarem. Fiz um E Espírito pintam Santo aqui. Não sei se dá com para ver. as Com crianças anilina, né? Com pintam com corante anilina. comestível. Tem até uma curiosidade sobre isso, Igor. As pessoas pintam com tudo que é cor, né? Mas normalmente quando a gente vê o alfini, ele é pintado com vermelho ou azul, né? E conversando com o Lodi, ele falou uma referência talvez à questão do bem e do mal, né? O mal vermelho representado pelo vermelho e o bem representado pelo açúcar. Isso me lembrou nessas cores, as cores do pastoril, né? Sim. Cordão encarnado, cordão azul, a Diana ali no meio tentando organizar tudo. Eu já fui Diana no pastoril. E o boi, né? A festa do boi também, o boi de Parintins tem o Sim, vermelho, tem o azul e azul. vermelho. Então, sempre essa representação e isso E também se a gente pega representado no também, nosso alfini. se a gente pega também todas essas imagens sacras, e todas essas representações, a gente percebe muito isso mesmo, do bem e do mal, do vermelho e do azul. As vestes dos personagens sempre remetem a isso e já deixam essa ideia realmente de bem e mal, né? Sim. Então é E super aí, fui interessante isso, porque aprovado nos alfinis. eu só não vou dizer que está aprovado porque eu não provei. Tem um pé também. Me lembrei da história do Divino Espírito Santo, fiz um pé, mas o pé não ficou muito bom, não. Agora, o Espírito Santo aqui ficou bonitinho, ó. Ai, que coisa Me bacana. diverti fazendo isso. Eu vou tentar fazer esse final de semana, porque quando eu fiz o do pirulito, eu não cheguei a trabalhar para ele ficar branco. Mas ele Sim. pegou o formato, ele pegou, eu tava no pontinho certo, porque como foi um teste, eu não tinha tempo.
E aí eu quero pegar ainda para trabalhar ele para a gente fazer. Eu fiz uma cauda e tirei um ponto antes do Uhum, ponto dela normal, para que ela ficasse maleável mesmo depois de fria. E aí eu uhum. queria mostrar para vocês, deixa eu abrir aqui, vou pegar um pedacinho, porque essa cor esbranquiçada, ela é dada justamente pelo trabalho que a gente faz da cauda. Uhum. Né? A De cauda, esticar bastante. isso. Como o Igor falou, essa cauda ela é ou dourada ou transparente. E a gente vai, ó, puxando, e à medida que a gente puxa, ela vai ficando quase uma madrepérola, né? Que ela adquire um brilho. É muito bonita ver a Sim, transformação dessa cauda. Não sei se está dando para ver direito aí. tá. Essa E tá daqui não está lindo. no ponto correto porque ela está fria, né? Eu tirei ela mais molinha. Então, se eu fosse modelar agora, ela provavelmente não ia ficar no formato porque ela não endureceu. Mas só para mostrar para vocês, ó, o puxar aqui. É bem isso que Obviamente, com tem a que ser cauda feito. quente, a gente faz isso bem rápido. E dá Vai começar, às vezes, até soltando os dedos. com colher de pau, e aí vai trabalhando, e aí no ponto que vai esfriando, a gente começa a trabalhar Aí com você ela na consegue mão. pegar. Isso. Normalmente a Isso. gente começa puxando com alguma coisa. E engraçado que algumas pessoas que eu entrevistei que fazem ainda o alfini relatam que as avós, as bisavós, elas não deixavam usar nenhum utensílio. Elas tinham que fazer tudo com a mão. Uhum. Senão ia desandar, não ia dar certo o doce. E aí, elas, à medida que foram aprendendo, foram crescendo, foram fazendo sozinhas, peraí, vou testar, fazer, né? Puxando com alguma coisa para não ficar me queimando. E deu certo igual, né? Começou a puxar, mas interessante essa cultura, né? Não pode Sim. mexer com outra coisa, senão o doce não vai dar certo. Ah, mas é tão bom essa cultura. Eu acho super interessante porque minha avó, a gente fazia muito vatapá. Então, vatapá era comida de festa aqui pra gente. Então, nas Sim. festas, tinha que ter sempre vatapá. E eu sempre via minha avó cozinhando, ela acendia um fogareiro, botava uns tijolos, um carvão e fazia num tacho muito grande. Começava aquilo ali 6 horas da manhã. E aí era pão dormido. Enfim, era uma coisa tão bacana que a gente olhava para aquilo ali, meu Deus, ele se, a gente, se eu pudesse assistir aquilo ali de novo, era um evento para mim. Né? A Uhum. gente, principalmente quando é criança, vê muitos nossos avós fazendo tudo isso, e hoje a gente dá muito valor quando a gente lembra de tudo isso, porque assim, culturalmente falando, é muito rico, né? E a gente aqui do Nordeste, eu digo que a nossa cultura nordestina ela é muito rica. E eu sempre, quando a gente fala, principalmente do Nordeste, ela é rica porque não por abundância de insumos, de muita coisa. Eu digo que a gente é muito criativo pela falta, né? Então a Uhum. nossa cultura sempre são comidas de uma panela só, são proteínas, né? As carnes, o frango, a galinha dentro do arroz. Então assim sempre são comidas muito saborosas e que E tem de sustância, né? isso, e aqui ainda se mantém, né? Quem mora em casa tem sua hortinha com seu cheiro verde, com sua pimenta de cheiro. Então é sempre coisas que tem ali à mão em quem mora em casa ainda. Essa cultura está se perdendo, eu moro em apartamento, mas tento ter todas essas Ó, minhas não ervas sei se aqui à dá mão. para ver ali no fundo, tem um pezinho Dá. de pimenta. Eu moro em apartamento também, mas meu latifúndio tem manjericão, tem cebolinha, tem pimenta. Só te interromper um instantinho, Igor, que o Lodi fez uma pergunta, né? Sim, Qual é o pigmento que se usa para atingir o os alfini? alfinetes. Lodi, eu perguntei para uma senhorinha que faz alfini no interior do estado, e eu vou te responder do jeito que ela me respondeu. Minha filha, a gente pega aqueles negócio de pintar bolo, sabe? De pintar bolo, os corantes alimentícios, né? As anilinas comestíveis. É isso que se usa para pintar os alfinis. Ah, é tão bacana essa linguagem que a gente consegue dos mais velhos e principalmente do interior. Isso é muito rico para a nossa cultura.
E a gente, Sim. às vezes a gente em cidade grande meio que vai perdendo, às vezes nas falas a gente percebe que vai, até o sotaque a gente perde. E assim, às vezes tem gente que tem vergonha e fala, mas é tão cultural. Esses dias eu recebi uma mensagem aqui pelo Instagram de uma pessoa de outro estado que tinha assistido algumas receitas minhas, falou, ô Igor, muito obrigado. Falei, pelo quê? Consegui me reaproximar da minha família, mas o mais bacana que eu acho dos teus vídeos não são nem as receitas, é o sotaque, que me aproximou mais do Piauí. Eu falei, oh, que coisa bacana, porque às vezes a gente quer perder sotaque para falar diferente e tudo mais, mas é uma coisa assim tão cultural que uma simples fala reconecta uma pessoa às suas origens. Então, assim, é bem Isso. bacana. Vamos valorizar, pessoal, nossa cultura, tá? Eu já moro aqui no Rio Grande do Norte há bastante tempo. Eu sou de Recife. E eu lembro uma vez que eu estava voltando para casa para passar, não sei se era um aniversário que eu ia, da minha mãe, enfim. Eu não lembro bem. Eu sei que eu ia passar o final de semana em Recife. E quando eu cheguei no aeroporto, anunciaram a entrega da bagagem na esteira de número 3. E quando eu escutei o sotaque, né, veio lágrima nos olhos, porque é aquela sensação de estar chegando em casa, Uhum. só de ouvir falar, né? Aqui eu moro aqui há muito tempo e eu já sou potiguar. E voltar para cá, escutar as pessoas falando, também me traz essa sensação. Então, a cultura é muito linda, ela envolve muita coisa, né? Eu gosto muito de comida e abracei essa profissão, trabalho com o que eu amo, graças a Deus, mas são diversas formas que a gente tem de expressar nossa cultura. Então, esconder o sotaque, perder o sotaque, pra que isso? Isso é uma coisa tão É... linda. Eu faço questão. O meu ainda. Eu acho, né? A gente escutando, eu acho que o meu nem é tão puxado assim. Eu cheguei em Teresina, no Piauí, com 12 anos. Então já estão Uhum. aí. Já temos aí uns 18 anos aqui no É, tá Piauí. achando, né? Mas eu acho a cultura daqui linda. Meus pais são piauienses, enfim, sangue piauiense. Tá? Sou piauiense mesmo. Uhum. Mas eu acho super bacana essa nossa cultura nordestina. Então, às vezes, quando eu viajo para o interior, eu gosto de sentar na calçada para escutar os mais velhos. É uma coisa que todo mundo deveria fazer, que acho que a gente aprende tanto, tanto, tanto com eles, que se a gente pudesse, se a gente soubesse disso ou muito tempo atrás, a gente começava a valorizar desde criança, né? De sempre Sim. ficar escutando, escutar eles, as pessoas conversarem, a gente fica sabendo da cultura, da gastronomia. Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando chego no interior é ir para a cozinha ou então sentar no banco da praça para conversar com o pessoal. Então, assim, é uma coisa bem interessante que a gente está perdendo hoje, né? E é muita cultura que eles têm para passar para a gente, né? As pessoas, os mais jovens principalmente, não têm muita paciência de conversar com os mais velhos, mas são aulas que a gente tem e que a gente não teria em outros lugares. O nosso colega o Elcemar está dizendo que teve uma aula sobre a alfinia há 23 anos. Faz tempo, viu, Elcemar? Com o professor Jonas, em Salvador. Que bacana. E Jonas, e isso assim que a gente esse bate-papo é um dos motes do OPANES, né? Que é o Observatório do Uhum. Patrimônio Gastronômico do Nordeste do Espírito Santo. Que lá a gente está fazendo todo esse resgate. No momento como esse a gente fala bastante a gente já falava bastante dentro do slow food desses resgates alimentares, né? E tive Uhum. o prazer de ter um treinamento de slow food pelo Senac em Brasília em outubro e conheci muita gente do Brasil todo. Na verdade, estavam todos os estados, exceto Mato Grosso do Sul. Então tinha gente de todos os estados e foi muito bacana. Essas E trocas que o Senac proporciona para a gente desses cursos, os cursos são maravilhosos e essa troca entre as regionais são ímpares. fiz grandes amigos e hoje a gente troca muita ideia e muita cultura. Então aqui na geladeira tem óleo de piqui, extrato de que, meu Deus? Porque tinha que comer logo. Um pesto de pinhão do pessoal do Rio Grande do Sul. Tô esperando receber baunilha do Cerrado, de uns amigos do Goiás. Então, assim, é uma cultura e uma troca muito grande. E aí a gente manda cajuína, manda. Porque aqui no Piauí a gente ainda tem piqui, mas lá no sul, que ainda é cerrado. E é um pouquinho mais difícil aqui. Mas essas trocas permitem que a gente conheça essa cultura e esse resgate alimentar que a gente está falando
num momento como esse, a gente está começando a observar mais isso. E que bom que esses resgates estão acontecendo. Eu costumo dizer que a roda está começando a girar ao contrário. As pessoas, a gente tinha aquele acesso aos mercados, e aí a vida começou a ficar muito corrida, e chegou o fast food, aquela comida muito rápida. Mas hoje a gente está começando a diminuir, a pisar o pé no freio, e começando a valorizar mais essa cultura gastronômica, a história de cada estado, e essa alimentação que é mais caseira, né? Que é realmente a nossa cultura. Duas coisas que eu observei nesse isolamento, Igor, é que as pessoas estão voltando para a cozinha, né? Estão desembalando menos e descascando mais. Verdade. E algumas pessoas não têm muita familiaridade, então estão recorrendo aos caderninhos de receita das mães, das avós. E tem uma história interessante sobre isso. Uma senhora trabalhava com uma família e a matriarca da família faleceu. A família estava muito triste e ela resolveu pegar o caderninho da matriarca e começou a procurar as páginas mais manchadas, as páginas mais sujas, porque eram justamente as receitas que eram mais feitas por ela. Com a E mãozinha começou a sujinha de fazer. óleo e tudo mais. Sempre cai uma gotinha de alguma coisa, um pouquinho de farinha, um pedacinho de ovo, né? E aí, ela começou a fazer essas receitas para o pessoal e todo mundo se sentiu meio que abraçado, reconfortado por estar comendo aquela comida que a mãe, né, a matriarca da família fazia. E é muito linda essa expressão da cultura alimentar, né? Esse carinho. Eu sempre falo com meus alunos que o verbo do cozinheiro é servir. Se você não gosta de servir aos outros, não tem como você cozinhar, porque é característica natural de um cozinheiro, né? De acarinhar as pessoas através da comida. E essa cultura, Entregar amor, né? sim, esse resgate que a gente faz, né? Como é importante tanto registrar, como o Opano está fazendo, né? Registrar essa cultura alimentar e ter a gente praticar isso também. Né? Como eu me diverti ontem fazendo esse alfini, é uma coisa que eu não quero mais parar de fazer. Eu quero ensinar meus alunos a fazer alfini. Eu quero ter essa oportunidade de troca. De repente, algum aluno tem uma avó, tem uma tia, tem uma história interessante, e essas trocas vão acontecendo. E a gente precisa documentar isso, a gente precisa registrar isso. É verdade. E voltando para o nosso alfinim, que é nosso tema principal. Aqui, como eu te falei, a gente sempre encontra mais realmente na época do São João. Aí é mais fácil a gente encontrar durante o ano todo, ou também mais na época de São João. Na época do São João, eu encontro um pouco mais. Uhum, Mas é comum você encontrar aqui nas feiras do interior. Nas feiras da cidade, entendi. não. Da capital, não. Mas nas feiras do interior, você ainda encontra os tabuleiros, né? De alfini, para vender. E nas festas populares, né? Não só nos festejos juninos e julinos. Uhum. Mas, sei lá, um santo em novembro. E aí vai Sim, ter a quermesse e aí o pessoal faz uma barraquinha de alfini para vender na quermesse. Isso aí a gente ainda sim, encontra tem nos interiores. os reisados, as festas do boi. Aqui, na Isso. verdade, a gente nem. A gente costumava dizer que a gente tinha uma cultura do boi muito forte aqui no Piauí, e aí ela foi toda pro Maranhão, né? Mas a gente, assim, a gente considera, é tudo Nordeste, é tudo nosso, né? Ó, o Rufino está Aham. comentando bastante, que está gostando do bate-papo e falando aí de alguns pratos que foram feitos, o manoê, o aluá. E pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas de vocês, curiosidades. A gente está batendo esse papo exatamente para enaltecer toda essa cultura gastronômica, falando principalmente do alfinim, que é tão importante aqui para a cultura do Nordeste e do Espírito Santo, tá certo? E não esqueçam de acessar o site do Opanes para ficarem mais informados ainda sobre toda essa nossa cultura. A cultura do Nordeste é muito linda e acho que esse projeto só veio para engrandecer ainda mais toda essa cultura. E a Germane está perguntando, bom dia, A vai ficar a receita receita vai do alfinim? ficar Sim, lá no Germane, lá no site do Opanes. www.observatoriogastronômico.senac.br. Pode ir lá Isso e nas mesmo. páginas, tanto do Senac Piauí quanto do Senac RN, também tem a receita do alfini.
tanto do alfinim quanto de todas as outras receitas que os outros professores fizeram durante todo esse Viva São João em casa, né? Ainda há pouco a gente fez essa retrospectiva, né? Mas tá tudo salvo, tudo armazenado e Ó, o Raul está disponível. dizendo que na Bahia o alfinim também é conhecido como alféola. Na verdade, quando a gente fala principalmente desses nomes, esse alf, que vem de alvo, que é branco, ele sempre está presente nas nomenclaturas, né? Que é exatamente isso, de trabalhar e essa massa ficar branquinha. Mas eu também já vi, Beth, que em alguns lugares o pessoal vende nos tabuleiros tanto com os formatinhos e pintado, como também as balinhas antes de serem trabalhadas. Então eles vendem também a bala antes de ficar branca, enroladinha em papel manteiga. E eu já vi também, Igor, as pessoas tingirem o alfini no momento da cauda ainda. E depois vai puxando, o alfini fica colorido. E aí Uhum. uma senhorinha que eu conversei com ela, ela disse, isso daí não é alfini. Porque alfini quer dizer que é alvo. Se tá colorido, não é Não alvo. é alvo. Então não é alfini. Eu achei muito engraçado. Ela é muito assim, categórica, entendeu? Se é E tem que colorido, não é obedecer, tem que alvo. obedecer. Não Pois pode, é, não mas pode eu já vi responder. também o alfini colorido. Mas é isso, é muito bom essa cultura. Beth, como Hum, que a gente tem de cultura bem forte gastronômica, assim, o prato que você pode me dizer assim, esse prato representa o Rio Grande do Norte. Eu faria ele em qualquer lugar para mostrar o que é o Rio Grande do Norte. nossa, vamos começar as controvérsias agora. Olha, a cultura do camarão aqui é muito forte, né? O jerimum também. Então tem um camarão na moranga que é um prato todo mundo que vem aqui procura nos restaurantes. Mas, na minha opinião, tem uma coisa que você só come aqui no Rio Grande do Norte, mais especificamente aqui em Natal, dois lugares chamados, um Mercado da Redinha e o outro o Canto do Mangue, que é a ginga com tapioca. E você não chega em outras cidades, em Uhum. outros estados, e existe essa cultura da ginga com tapioca. O que é Pretinho ginga? que Eu vou já te perguntar, porque eu não sei o que é. Vamos lá. A história é a seguinte: quando os pescadores eles recolhiam as redes, os peixinhos pequenininhos não eram valorizados comercialmente. Sim. Então, um pescador teve a ideia de pegar esses peixinhos, limpar, colocar num palitinho sabe palha de coco? Sim. Quando a gente tira a palha, fica aquele. O pessoal usa muito fazer pipa. Aham. Ele espetava os peixinhos, empanava na farinha de milho e fritava com óleo, com dendê e fazia uma tapioca e recheava a tapioca com esse espetinho com Ah, os que peixinhos. bacana. Então, a ginga são esses peixinhos pequenininhos, né, Ah, que tem N nomes. eu tava vendo, é Esse porque eu não conheço como ginga. Aqui pra gente é piaba. piaba, já ouvi lambari, já ouvi mini sardinha, tem vários nomes. E aqui chama ginga, né? Então, ele fazia esses espetinhos. Tem o Festival da Ginga com Tapioca aqui. Uhum. Ano passado, esse ano não, acho que esse ano não teve, se eu não me engano. Mas enfim, teve uma edição do Festival da Ginga com Tapioca. Aliás, teve no início do ano. E o pessoal fez brigadeiro de ginga. Então a criatividade assim vai acelerada. O pessoal inventa um monte Verdade. de coisa com a ginga. Mas é algo que é muito característico daqui, Que né? Principalmente bacana. dessa região aqui de Natal. Então eu apostaria na ginga com tapioca. E Ba- aí? O que é que você me serviria? Aqui, provavelmente serviria uma Maria Isabel, que é um prato típico piauiense, acho que um dos mais emblemáticos, que é um arroz feito com açafrão da terra, que é a cúrcuma, pimentão, cheiro verde, pimenta de cheiro e carne de sol, que, diga-se de passagem, é uma das melhores do Brasil, a nossa. Não, sem brigas, mas é muito boa Sem mesmo. briga, é tão boa quanto. É tão boa quanto. Mas é porque. E pronto, a carne de sol é uma coisa que em cada estado é feita de uma forma diferente. E aqui lá na cidade de Campo Maior ela é bem famosa.
Uhum. E lhe serviria junto com uma cajuína. Maria Isabel com cajuína, que são... A cajuína é super típica nossa. Então, a nossa produção ela é muito boa e muito grande e a gente leva isso para o Brasil todo. Ó, a Auriane falando que Maria Isabel é perfeita. Inclusive, nesse festival que eu fui lá em Pirinópolis, eu levei paçoca e Maria Isabel. E depois uma pessoa veio me abraçar e a gente se emocionou muito porque ela era do Piauí e ela fazia 30 anos que ela não via os pais e não vinha aqui no Piauí. E ela me agradeceu por ter levado ela à casa dos avós dela. E eu conto sempre essa história nesse dia eu falei, meu Deus, eu acho que eu escolhi a profissão certa, que é seguir na área da gastronomia. Porque ganhar um abraço e falar obrigado, acho que dos melhores elogios que um cozinheiro pode receber é muito obrigado. Tá com gosto de comida de vó. Assim, quando alguém me fala isso, eu falo, meu Deus do céu, já ganhei o dia, entendeu? A gente ganha mesmo, porque a pessoa viaja, a gente viaja junto com a pessoa, né? Nesse resgate, esse momento assim que ela relembra a infância ou uma pessoa querida, isso é muito bom. Não, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o alfinim, e me veio muitas lembranças de infância. Minha avó sempre morava ao lado de um mercado e a gente sempre ficava lá na porta brincando, as crianças da rua. Naquele tempo podia, né? Hoje a gente não consegue tanto. Mas, e sempre passava uma pessoa com cabo, era um cabo de vassoura com a base e aí tinha o isopor todo cortado, todo furadinho com os pirulitos de alfinim. E eu me lembro Uhum. como se fosse hoje, assim, brincando. Era coisa assim de 10 centavos um pirulito. E a gente comprava muito e passava o dia inteiro com aquilo ali. E assim, tanto quando a gente vai fazer esse resgate alimentar de toda a cultura, a gente meio que faz uma viagem no tempo de tudo que a gente já viveu e de todas as raízes gastronômicas da gente. Porque se a gente pensa um pouquinho, todos os eventos mais importantes da nossa vida estão relacionados à comida. Os principais acontecimentos na família são comemorados ao redor de uma mesa. Então, assim, sempre é uma cultura, sempre é aquele estralo, aquele resgate que aparece na nossa cabeça, na nossa memória, né? Beth, a gente está Oi. quase chegando no finalzinho da nossa live. Pessoal, fiquem à Ah, não. vontade para perguntar. Bate-papo, se vocês deixassem, a gente ia conversar aqui o dia inteiro sobre alfinim, sobre comida nordestina. Eu acho que, assim, eu tenho como missão levar o Nordeste para todo lugar que eu for e o Piauí para todo lugar que eu for. Eu não sei se você se Uhum. sente assim, porque, assim, é uma coisa tão importante, uma coisa tão... uma cultura tão nossa, e uma cultura que, assim, ela é baseada em coisas que chegaram aqui pra gente. Elas contam a nossa história, como o alfinim mesmo, que em todas essas pesquisas que a gente conseguiu fazer, começou lá na Índia, foi para Portugal, é meio que um doce de convento, e de festejos, e chegou aqui no Brasil e se espalhou, principalmente aqui pelo Nordeste. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância aqui nesses nossos últimos minutos. Passou super rápido. Eu passaria o dia inteiro conversando com você sobre isso. Tá um papo muito gostoso. Eu acho que a gente tem essa missão, sim. E é importante. Eu senti na pele como a cultura, minha cultura alimentar nordestina é importante para mim na seguinte passagem. Eu fui fazer um curso no interior de São Paulo e uns 15 dias que eu estava lá, eu comecei a sentir muita falta de cuscuz, que é algo que eu como todos os dias. E de todas as formas. E fiquei desesperada porque eu não encontrava a massa para fazer o cuscuz. Finalmente eu achei, caríssimo, caríssimo. Tipo assim, eu pagava 90 centavos num pacote de cuscuz, lá eu paguei R$ 7. E voltei toda feliz com o meu pacote de cuscuz. E todo mundo ficou brincando comigo, né? Oh, os níveis de cuscuz no sangue dela vão voltar ao normal. No ano seguinte, eu tive a oportunidade de ir novamente para essa faculdade lá em Campos do Jordão, fazer outro curso. O que é que eu botei na minha mala? Massa de cuscuz. Cuscuz. Para onde eu vou agora, eu levo massa de cuscuz. Porque eu não posso ficar sem meu cuscuz, não é em todo canto que eu acho. E essas raízes que a gente tem, eu gosto muito de experimentar coisas novas. Não Uhum. me furto a experimentar nada. Mas o meu cuscuz viaja comigo, É sabe? reconfortante, né? Às vezes bate aquela tristeza, aquela saudade, faz um cuscuz, faz uma coisa que relembre é imediato. Só de sentir o cheiro daquela comida que conecta a gente com a nossa origem, já o coração já bate mais forte e assim, aquela emoção, aquele aconchego, parece um afago no coração. Exatamente essa palavra que você falou, aconchegado.
E seja o meu cuscuz, o seu Maria Isabel, a cajuína, o que for, a gente precisa dessas referências. E a gente precisa divulgar isso. E fazer essa troca. Você experimentar o cuscuz, o alfini daqui, eu experimentar a, a Maria Isabel e a cajuína aí feita por vocês. E essa troca é muito linda. E que bom que a gente teve essa oportunidade de bater esse papo e passar um pouco da nossa cultura para quem está nos assistindo. Verdade. O Rufino falou mais ou menos uma dessas histórias que ele estava em Curitiba e aí o atendente de uma loja era piauiense e disse que ele perguntou o que ele mais sentia falta. Ele falou da farinha branca, porque que a gente não tem costume de usar muito farinha amarela. A gente usa mais a branca. Na Uhum. verdade, quase tudo é com a branca. Ah, e ele pediu e levou para ele. Pediu para enviar e ele levou para ele e ele se emocionou bastante. Então, assim, é isso. É reconfortante. Às vezes a gente está em outro lugar. Uma vez eu estava viajando, fiquei acho que 14 dias fora e no local não tinha, na verdade não tinha nada, né? Era fora do Brasil e já estava 12 dias. Então assim, não tinha arroz, era só purê, a carne só era de coelho ou pato. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu escutei um samba, senti um cheiro de uma feijoada. Eu falei, meu Deus, é aqui. Aí eles estavam tocando samba, vendendo feijoada e Guaraná Antártica. Então, eu escutei o samba e vi o símbolo do Guaraná Antártica. Eu falei, meu Deus, é aqui que eu vou jantar. Jantei, tipo, 10 horas da noite, frio, menos 3 graus, e fui comer feijoada 10 horas da noite. Falei, meu Deus, obrigado, já tô reconfortado, já lembrei aqui minhas origens. E assim, Recuperou as 14 dias. energias. 14 dias não é tanto tempo, mas assim, só de você ver, meu Deus do céu, um aconchego da sua terra, já dá aquele afago, né? Aham. Gente, a gente está chegando no final e eu queria muito agradecer a presença de todos vocês, em especial da Beth, que está aqui comigo hoje. Raul Lodi, muitíssimo obrigado. É uma das cabeças desse projeto todo. É um cara Nosso sensacional, tutor. nosso tutor. Muitíssimo obrigado. Leiam os livros dele, minha gente. Comam todos os livros dele que vocês puderem, tá? Porque vocês vão aprender muito sobre a cultura gastronômica do mundo todo e principalmente do Brasil. Tá certo? Queria agradecer ao Departamento Regional do Rio Grande do Norte e ao Departamento Regional do Piauí, que por nos proporcionar toda essa experiência bacana desse bate-papo. E lembrem-se que todas as receitas vão estar no Opanes, né? No site do Opanes. Acessem também para conhecer bastante a nossa cultura. A Beth pode falar um pouquinho mais também do Opanes. Mas é isso, eu queria muito, muito agradecer a todos vocês e essa live vai ficar salva no Instagram do Senac Piauí. Bom, muito obrigada por termos tido esse momento, né, de essa troca tão rica. E obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada ao Senac Piauí, ao Senac RN. Raul Lodi, um beijo bem grande no coração. Foi ótimo o nosso papo antes da live. E você passou muitas informações preciosas para a gente. E é muito bom ter esse acesso e ter você sempre por perto, aqui nos enriquecendo. A Monique Badaró, que é a nossa coordenadora, uma Monique. pessoa queridíssima. Um beijo muito grande para você, Monique. E muito obrigada. Eu estou muito feliz da gente ter tido esse momento. Espero que as pessoas também tenham curtido. Bom, pessoal, é isso. A gente está encerrando nossa live, passamos aqui 1 hora conversando com vocês. E é isso. Tentem ler, procurar mais sobre a história de vocês. Quando vocês vão pesquisar bastante sobre a gastronomia, logo vocês vão saber que a gastronomia está 100% ligada à história e às origens de cada um de nós, dos nossos estados. Vocês vão encontrar muita coisa bacana. Quando começou a pandemia, eu perguntei para as minhas 2 famílias se minhas avós tinham deixado algum livro. Eu lembrei na hora que você falou. Infelizmente não, era tudo de cabeça. Não consegui ter acesso a caderninhos e tudo mais. Mas assim, vamos manter viva essa cultura gastronômica do Nordeste e Espírito Santo que é tão rica. E entrem no site do Opanes, www.observatoriogastronômico.senac.br. Vocês vão ter um mergulho de cultura alimentar. Beth, obrigado. Espero que a gente se reencontre por aqui em breve,
Tá? Se Deus quiser. E quem Muito sabe obrigada daqui a um também. tempo, pessoalmente, quero conhecer, já conheço o Rio Grande do Norte, mas quero conhecer, tenho o prazer de conhecer e o Senac do Rio Grande do Norte. O convite está feito online. Tá todo mundo Temos provas. testemunha. Um beijo grande para Quando você. quiser vir, será muito bem-vindo. Muito Viu? Beijão. obrigado. Um beijo grande para você. Obrigado pela disposição. E quem quiser acompanhar mais e rever nossa live, vai ficar gravada no Senac Piauí. Tá certo? Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 Beth. tchau.